Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. A visão de Deus é que você prospere e tudo que você toca também prospere. É a visão de Deus para você. Deus pode fazer com que você seja um sucesso. O Senhor pode fazer você prosperar. Amém? We look to the cross, we see your love, we see your eternal love. That's right, people, just begin to lift up your hands, lift up your voices. Oh, sing out to Him that song of thanksgiving, of how He's redeemed us from every sin, every shame. Then we can cry out, Jesus, you are our righteousness, you are our wisdom, you are our sanctification, our holiness, you are our all in all. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. That's right. Oh, we worship you. Oh, thank you for the love. Thank you for the love. For your love never fails. Your love will never fail. Your perfect love, for your love never fails. It's on the cross. We see the love crucified. Oh, for your love. Oh, it never fails. It never fails. Your love will never fail. Oh, thank you, Lord. You have loved us with an everlasting love. And with loving kindness, you have drawn us. Will never, for your love will never fail. For your love will never fail. Your love will never fail. Now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven, but your mercy knows no end, knows no end. Now and evermore we declare, now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven, but your mercy knows no end, knows no Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus é um Deus bom e Deus é generoso. Deus quer que a sua vida prospere em todas as áreas. Amém? Não importa se agora não é muito popular, sabe, falar a palavra prosperidade em alguns lugares. A Bíblia fala muito disso. E ela diz em 3 João 2, amado, desejo que te vá bem. Esse é o desejo de Deus. O apóstolo não escreveria algo que não representasse o coração de Deus. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus, incluindo 3 João 2. E aqui diz, amado, desejo que te vá bem. Pense bem, Deus deseja que tenhamos sucesso e Ele diz, eu desejo e oro para que te vá bem, que prosperes e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. O que eu vou falar hoje vai te abençoar e vai te ajudar. Amém? Mas antes vai fazer algo. É como, por exemplo, um remédio. Não é muito gostoso tomar, mas você sabe que você vai ficar melhor. Amém? E eu creio em Deus que cada
Um de vocês que está aqui vai prosperar e ter saúde, assim como vai bem a tua alma. Mas primeiro, quero te dar um retrato da fé. A Bíblia não é somente um livro de leis, certo? Agora, eu preciso falar isso, que quando você olha o Antigo Testamento, você vê vários estatutos, juízos, mandamentos e leis. Mas a Bíblia não é somente isso, e quando você olha isso, e olhar além disso, você sai da sombra e vai para a substância. Você deve olhar além dos tipos e das cerimônias e festas, e olhar para Jesus, a substância. Amém? Posso ouvir um amém? Você deve olhar além disso e ver no álbum de fotos de Deus, é o que a Bíblia é, um álbum de fotos, e ver além dos retratos. Ali tem um retrato para sua família, no Salmo 127. Diz que os filhos serão flechas nas mãos de Deus. Vão acertar o alvo. Como o pecado é considerado errar o alvo, nossos filhos estarão nas mãos do Senhor, acertando o alvo. Amém. Não é importante, certo? Não é importante que eles alcancem o topo da excelência, dos estudos, da educação, se não podem viver, se não sabem viver, se eles casam e o casamento acaba, se não sabem se relacionar. E esta não é a verdadeira educação. Amém? A maior educação que você pode dar aos filhos é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia nos dá um outro retrato nos Salmos quando diz que a esposa será feliz, será como uma oliveira plantada em volta da sua casa. Amém? Nós não entendemos isso porque não plantamos nada em volta da casa. Amém? Mas em Israel, quando há oliveiras plantadas em volta da casa, fala de uma família próspera. E as oliveiras são tão necessárias, quer dizer que a sua esposa é cheia de unção. Amém? As palavras que fala, as coisas que faz, é cheia de unção. Mas pastor Príncipe, minha esposa não é assim. É por isso que eu falei que Deus dá um retrato. Amém? Deus está falando que ela é. Você diz que não é? Ei, da mesma maneira que Deus diz, você é a justiça de Deus em Cristo. E os amigos dizem que você não é. Ele não é justo ou coisa nenhuma. Mas Deus diz que você é. Assim também Deus nos dá um retrato da fé. O outro retrato está no Salmo 1. Deus diz que você é uma árvore plantada. Não como uma árvore plantada no mato, que ninguém cuida dela, ninguém se importa com ela, ninguém olha para ela. Você é uma árvore plantada. Plantar quer dizer que alguém tirou um tempo e com muito cuidado te plantou. E sabemos quem é esse alguém. Amém? Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Sempre há suprimento. Há suprimento constante. Amém? Em todo tempo vem a provisão. Plantado a ribeiros de águas. A Bíblia diz que na estação própria dá o seu fruto. Amém? Há um fruto para cada estação. Não confunda obras com frutos. Deus quer você frutífero. Muitos estão fazendo obras. Até mesmo obra para Jesus, eles dizem. Mas não são frutíferos. Então não confunda os dois. Deus quer você frutífero. Obras são resultado de esforços. Frutos são resultados da vida. Então Deus quer que a sua vida flua em você para que você dê frutos. Amém? Depois diz, na estação própria dá o seu fruto e as suas folhas, que são verdes, suas folhas não caem. Eu creio que está dizendo que você pode ficar jovem, mesmo quando a sua idade avança. Suas folhas sempre serão verdes. Amém? Forças constantes, consistentes, energia e força divina, e sempre jovem. Amém? É o que Deus quer. Suas folhas não cairão. O que quer dizer isso? Não vão secar. Moisés chegou aos 120 anos. A Bíblia diz que quando ele morreu com 120 anos, seus olhos não escureceram, nem sua força natural se abateu. Você já leu no hebraico sobre sua força natural não se abateu? Literalmente quer dizer que o seu corpo não tinha ressecado. Ele não ficou como ameixa, não ficou ressecado. No hebraico, literalmente, sua força natural não se abateu. Na verdade, quer dizer, a hidratação não saiu do seu corpo. Seu corpo continuou hidratado. Amém? Então use hidratante. Ninguém vai saber. Glória a Deus. Amém? Não se resseque. Vire para um amigo e diga, a mensagem de hoje é não se resseque. Quero te dar um outro retrato da fé agora mesmo, mas antes eu preciso terminar. O Salmo 1 diz que, certo? Para sermos abençoados por ele. Continua dizendo assim, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará.
Não tem uma ideia errada sobre prosperidade. O que fizer prosperará não quer dizer que não vai cometer erros. Não quer dizer que você não vai ter problema nenhum. Você vai cometer erros, mas mesmo assim, o que fizer quer dizer o que fizer. Deus vai fazer, certo? Que você avance depois daquele erro, para uma nova altura, para um novo lugar. Eu não estou justificando pecado. Deus não justifica pecado. Mas Deus vai usar até o pecado. Certo? Porque se Deus não usar o pecado, então Israel não teria Salomão. Você não ouviu o que eu disse? Israel nunca teria tido Salomão. Porque Salomão foi filho de Batseba. E Batseba foi introduzida por causa de um banho. Não tem nada a ver com o nome dela. Bet quer dizer filha. Certo? Mas, pense nisso. Sim, houve julgamento porque estavam sob a lei. O primeiro filho de Batseba morreu. E Davi disse que aquele filho não tinha se perdido. Ele não virá a mim, mas eu irei a ele disse. E esse é um testemunho para todos que perderam uma criança. Certo? Ele não pode vir a você, mas a Bíblia diz que você irá até ele. Certo? Na oração de Davi, que bom. Mas foi através de Batseba que Deus trouxe Salomão. E não é porque Davi não tinha muitos filhos. Amém? Ele tinha muitos filhos. E essa foi a mensagem que eu preguei no ano passado sobre restauração. Mas de todos os filhos, de casamentos legítimos, Deus escolheu Salomão de Batseba. Isso quer dizer que Deus pode pegar a nossa bagunça e transformá-la numa mensagem. Amém? Deus pode fazer sua vida linda. Posso ouvir um amém? E esse retrato do que o que fizer prosperará, até nos seus erros. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Outro retrato que Deus tem para nós é José, em Gênesis 39, diz que, mas antes eu tenho que contar a história, antes de ler o verso 2. José tinha sido vendido pelos seus irmãos para uma caravana de midianitas. Estava passando por ali aquela caravana. Os seus irmãos o venderam porque tinham ciúmes dele. Vendeu para essa caravana que estava viajando para o Egito. E no Egito, quando chegou, foi vendido como escravo e literalmente como uma vaca, sabe? Como ovelha vendida no mercado. Era um tipo de leilão, as pessoas gritando, imagina como ele se sentiu. Ele era o filho favorito, ele era o filho amado. Ele foi o filho da velhice de Jacó. Apenas alguns dias atrás, ele tinha uma linda capa de várias cores. A capa de várias cores no hebraico revela que ele tinha uma capa longa, que era comprida e alcançava os seus pulsos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em hebraico diz assim, em hebraico diz isso. Quer dizer que ele então estava destinado a ser um grande líder, não um operário, fazendo trabalhos comuns e usavam mangas curtas. De fato, muitos deles tinham roupas sem mangas, porque faziam trabalhos manuais. Mas seu pai deu para ele não só uma capa de muitas cores, mas de mangas compridas, que quer dizer que ele era um líder. Não para trabalhos comuns, você entende? Apenas alguns dias atrás ele se vestia assim, mas isso foi tirado. Eu acho que ele nem estava totalmente vestido, porque eles tinham que vê-lo para examiná-lo para depois darem o preço e poderem comprar. Naqueles dias, agora imagine todo o seu, como posso dizer, o senso de ter um sentimento de favor especial. Tudo tirado dele. Tudo porque ele era fiel e leal ao seu pai. Seus irmãos o venderam. E agora vamos à história. Um homem chamado Potifar o comprou. E diz aqui, o Senhor estava com José. Haha. Quando você não tem nada, nem mesmo as roupas no corpo, mas o Senhor está contigo, vai ter tudo de volta. E mais. E mais. Amém. A pessoa mais importante que precisa estar com você é o Senhor. Não importa se o seu melhor amigo te abandonou, você foi traído por uma pessoa de confiança. Se o Senhor estiver com você, olha o que acontece. E José foi um homem próspero. É o que dizem muitas versões. Ele foi um homem próspero. Ele foi um homem próspero. A palavra hebraica saleak. Ele foi um homem próspero. No hebraico, literalmente diz que o Senhor estava com José e fez com que ele se tornasse um sucesso. O Senhor fez que ele se sentisse útil. Ele se sentiu útil para
fazer algo acontecer. O Senhor estava com ele e fez isso com ele. E o Senhor pode fazer que você seja um sucesso. O Senhor pode fazer que você prospere. O Senhor pode fazer isso. E alguém pode dizer, mas pastor, ele tinha conexões. Ele não tinha conexões, ele era um escravo, ninguém o conhecia aqui. Mas o Senhor era com ele. E o Senhor fez que ele prosperasse. Como escravo, pense nisso. Como ele poderia prosperar? Talvez ele cuidou de um campo e aquele campo deu uma grande colheita. Amém. Ele resolveu um problema entre os outros escravos e o seu chefe percebeu isso. Ele trouxe paz. Ele era bom de dar conselhos. Era como tudo que ele tocava naquele padrão de escravo prosperava. Então, Potifar observava essas coisas e disse, eu vou dar mais responsabilidades para ele, porque tudo que eu coloco nas suas mãos prospera. Amém. E a Bíblia diz que estava na casa do seu senhor egípcio, vendo, pois, o seu senhor que o senhor estava com ele. Quero dizer algo. Quando as pessoas olham para nós e eles não são crentes, eles são ímpios, e eles não acreditam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não acreditam no Pai do Senhor Jesus Cristo, e eles veem que o Senhor está com você, vou te dizer, você é abençoado. Quando o seu chefe que não é cristão vê que o Senhor está com você. E é o que eu quero. Desde que eu era muito jovem, eu sempre pedi isso, para que as realidades destes versos aconteçam com esse Joseph. Amém. Sempre quis isso. É o que me fortalece todos os anos. Amém. Se você não tem uma visão, jovem, então você desiste facilmente, não se valoriza. Amém. E você, jovem, certo? Se soubesse do preço que Cristo colocou em você, então você não se entregaria a qualquer um que aparece, que nunca pagou nenhum preço por você. Amém. Então se valorize. É o que sempre me fortalece. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, eu posso dar testemunho da minha vida quando meu chefe também viu que o Senhor estava comigo. Amém. E quero te dizer que é tudo pela graça, vou mostrar daqui a pouco. E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos. Viu? Eu te falei que é tudo sobre a graça. Diga graça. Diga favor. É a mesma coisa. Graça e favor é a mesma coisa. Quando olhamos a versão amplificada e quando diz graça no Novo Testamento, vai dizer favor imerecido. Favor que você não merece. Mas temos que ter cuidado porque pessoas querem redefinir a graça. Certo? Para que possam justificar todos os ensinamentos que já ensinaram, em vez de se humilharem e dizer que estavam errados, como, por exemplo, eu, alguns anos no passado, falava algo que não vendo mais, porque havia uma mistura nos meus ensinos. Mas ao invés disso, tentam redefinir a graça para que todos os seus CDs e fitas que eles têm, eles ainda possam continuar vendendo. Acho que não estão sendo honestos. Não podemos redefinir o que está estabelecido. Não temos nenhum direito de remover os marcos antigos. Não pegue somente minhas palavras, mas pegue Romanos 11:6 para definir a graça. A graça não é, certo? A graça não é alguma coisa que Deus te dá que vai fazer você se exaltar. Deixe-me falar assim, a graça não vai te fazer poderoso. A graça sim produz poder. E hoje é uma definição que diz que a graça faz você poderoso. E quem quer que seja que começou isso, me ouviu pregar numa conferência, quando falei sobre a mulher que foi pega no ato do adultério, quando Jesus disse para ela, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Primeiro Jesus deu para ela o dom de não ser mais condenada. O dom de não ser condenado deve vir primeiro. A igreja diz, vai, não peques mais, e depois não te condenaremos. Jesus disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Então a dádiva de não ser condenada deu poder para ela, para não pecar mais. Tenho pregado isso por muitos anos. Alguém pegou isso e torceu as minhas palavras dizendo que a graça te dá poder. Não dá. A graça pode produzir poder. Favor imerecido produz o poder. Amém, mas a graça não é o poder. Deixe Romanos 11, verso 6 dizer claramente, certo? Diz que, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então você vê que obra e graça são antíteses. Amém? Então, graça não se ganha, é algo que é imerecido, é favor. Obra é algo que você faz para merecer algo, ok? Pelo esforço. Então, eu estou dando um retrato para você entender que José tinha favor de Deus. Se ele dependesse só da sua aparência, porque a Bíblia diz que ele era bonito. E eu vou te falar uma razão, porque depois fala que ele era bonito. Ok, mas não fala que ele é bonito agora.
Por quê? Porque Deus quer que você saiba que não é a sua aparência ou a sua beleza que vai fazer a obra, que vai abrir as portas, que vai te dar o sucesso que você deseja. Deus quer que você saiba que é ao seu favor. Muitos de nós ainda estamos dependendo da carne, estamos dependendo de coisas que na verdade está obstruindo o favor. Então Deus não menciona a sua boa aparência aqui. Fala disso depois, no momento que vamos entender. Mas diz aqui, José achou graça, ou seja, um favor imerecido, para que ele servisse Potifar depois. E Potifar pôs José sobre toda a sua casa, e tudo o que tinha entregou na sua mão. Olha o verso 5. E aconteceu que desde o que puseram sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Eu creio que muitos de vocês, sua companhia é abençoada porque você está lá. Amém. Sua organização é abençoada porque você está lá. Amém. Sem dúvida alguma. Essa nação é abençoada porque estamos aqui. Amém. Não devemos causar nenhum tipo de dor ou um mal para a nossa nação reclamando o tempo todo. Vamos ser uma bênção. Amém. Chamados para abençoar. Amém. E aquele que recebeu todos os benefícios foi aquele egípcio. Então esqueça dessa ideia de que Deus vai somente abençoar os cristãos. Deixe-me falar isso por causa do crente. Deus vai abençoar aqueles que estão ligados a Ele. É por isso que Deus não quer que você entre em um relacionamento qualquer ou algum tipo de contrato com pessoas descrentes e você vai ter que comprometer seu caráter e integridade moral e vai ter que fazer coisas do jeito deles. Amém? Porque eles vão receber suas bênçãos e você vai receber suas coisas ruins. E isso não vai ser bom para você. Amém? Eles vão ser abençoados. Abençoados por sua causa. Ok, então, Deus abençoou tudo na casa do egípcio e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele a não ser o pão que comia. Deixou tudo com José. Agora diz que José era formoso de porte e de semblante. Ok, por quê? Por causa do próximo verso, olha o que diz. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita comigo. E não era só para deitar. Ok? Então, deixe-me falar isso. Muitas pessoas têm essa ideia que, se o Senhor me prospera, por que estou passando por essa luta? Porque José vai passar por uma luta. Ele não dormiu com ela. Ok, escute bem. De fato, ele recusou os pedidos dela. José, na verdade, disse, em hebraico, como cometer. Certo? Gadol Ra. Gadol vem do Goré Gadol como sumo sacerdote, grande sacerdote, sumo sacerdote. Gadol, grande. Gadol é grande. Ra é mal. Como eu posso cometer esse grande mal? Adultério aos olhos de José era um grande mal. Amém, pastor Prince. E isso foi antes dos 10 mandamentos serem dados. Moisés nem existia nessa época. José viveu bem antes dos 10 mandamentos. E chamou adultério de grande mal, mas pastor Prince, pecado é pecado. Escute, amigo. Jesus categorizou pecados. Ele falou a Pôncio Pilatos, aqueles que me entregam a ti têm maior pecado. Então há medidas de pecado. Um pecado é suficiente para ir para o inferno. Mas existem diferentes categorias de pecado. Se alguém tem um mau temperamento, um líder, por exemplo, ele deve, de uma certa forma, ser, em algum dado momento, confrontado, mas não deve perder o cargo. Mas se ele cometer adultério, é diferente. Ninguém então pode dizer pecado é pecado. Não há categorias. Amém? Não diga amém. Eu estou dizendo amém para mim mesmo. Eu estou pregando, glória a Deus. Você precisa saber disso, mas eu tenho boas novas. Só estou dizendo que José sabia o que era o favor divino, e ele disse não. Ele estava longe da sua família, ninguém ia saber. Na verdade, dormir com a mulher do chefe o colocaria numa boa posição com ela, abriria portas para ele. Amém? Ela já tinha aberto uma porta física. Mas o fato é que ele ficaria numa boa posição, sabe? Há maneiras que você pode fazer as coisas e ficar em boa posição com seus sócios e pessoas assim. Você está confiando no favor de Deus? Está disposto a não se comprometer, se posicionar pela excelência moral e glorificar a Cristo e fazer as coisas certas? Então o favor de Deus vai fazer toda a diferença. Assim então você vai poder dizer que é como José.
Amém? Mas se você está comprometido, mentindo e enganando, e você não fala a verdade todas as vezes, e ainda prospera, você diz que é o favor de Deus, não é o favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Você deve entender que a visão de Deus é para que seja como José. A visão de Deus é para que você prospere, e tudo que você toque prospere. É a visão de Deus para você. Mas Deus não quer que você dependa da carne, na sua obra e nos seus esforços. Posso ouvir um amém? Agora, os seus problemas estavam prestes a começar não porque ele cedeu à tentação, mas porque ele resistiu à tentação. As pessoas se perguntam se eu tenho favor de Deus e faço tudo que é certo porque eu passo por luta. Então essa mulher se levanta contra José e não tem nada pior do que uma mulher irada. Amém. Joseph Prince, capítulo 1, verso 2. Não fui eu que inventei essa frase, mas na verdade, alguém já tinha falado. E não está na Bíblia, ok? Amém? Não há nada pior do que uma mulher irada. Pode ser um provérbio chinês. Os homens nem têm coragem de falar direto com as mulheres, falam em parábolas. Por exemplo, eles falam assim com as mulheres: eu não tenho nada contra os seus parentes, eu não os odeio. É só que eu amo mais a sua sogra do que a minha. Vocês estão muito devagar nessa manhã, certo? Ok. Aconteceu, pois, depois dessas coisas, certo? Ok. Aconteceu depois destas coisas, o Senhor o prosperou. Uns dizem: pastor, eu confesso a sua justiça de Deus em Cristo, mas logo depois vêm as lutas. Bem, as lutas existem para que você cresça em Deus. Porque José acabou na prisão. O quê? Isso faz crescer? Amém? Estava prestes a interpretar os sonhos do mordomo do rei, que mais tarde falaria ao rei sobre ele. E por causa do seu testemunho, José não somente saiu da prisão, mas saiu da casa de Potifar para se apresentar na presença do homem mais poderoso daquela época. E as pessoas dizem: eu confesso que eu sou a justiça de Deus em Cristo, e as lutas começam. Por que isso? Ei, ainda é o favor de Deus. Uma coisa sobre o problema é como um navio no oceano. Enquanto a água não entrar no navio, não tem problema. Você está no meio da luta, mas essa luta não vai acabar contigo. No próximo programa. Não é você, não sou eu, não é quem somos. É o favor de Deus. E quando você fala assim, pensa assim, não há limite para o que pode acontecer na sua vida. Mas o fato, na verdade, é esse. É o favor que nos dá poder. Amém? O favor nos dá poder. Amém? Mas que favor, favor imerecido. Não merecemos. Não fizemos por merecer, mas nos dá poder para prosperar e nos dá poder para não pecarmos mais. Amém? Pela graça, somos salvos. Pela fé. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.